Meu nome é Marcelo, eu sou de Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo. A dúvida que eu tenho é sobre a introdução ao Lurifly. Eu vejo várias aves aí que só fazem lure de chão por uma introdução errada ao Lurifly. A gente sabe que o lure é uma ferramenta indispensável para muscular a falco. Então acaba que essa ave nunca consegue fazer o Lurifly. Então a minha dúvida é, onde foi o erro na introdução do lure? Eu acho que é uma boa pergunta, porque a gente sabe a introdução como é feita, mas às vezes um errinho para falco é tudo. Então queria saber de vocês aonde pode estar o erro nessa introdução do lure fly, que a ave só faz lure de chão. Eu sou o João Paulo, bem-vindos ao Campo Aberto. Tirando a dúvida que foi enviada através de vídeo pra gente, no nosso canal, sobre a utilização da isca com falco aplomado. O falco aplomado é um dos falcões mais voados que a gente tem hoje aqui no Brasil, é uma ave utilizada muito em controles, principalmente em sítios aeroportuários. A isca ela tem a finalidade de incentivar o animal a realizar capturas e também muscular a ave, deixando ela mais potente para poder realizar capturas de animais selvagens. Acontece muitas vezes do animal não ter uma gana, não ter vontade de ir até aquela isca, de fazer a captura. Isso acontece por alguns motivos. Ou a isca foi apresentada de uma maneira errada, ou esse animal sofreu algum tipo de trauma. Se é um animal que você vai começar ali agora, eu vou passar para vocês algumas dicas para poder fazer com que essa isca funcione da melhor maneira possível. Primeiramente, a gente tem que ter noção do tamanho que a isca que vai ser utilizada. A isca não pode ser grande demais, ela não pode ser pequena demais. Se ela for pequena demais, ela fica convidativa para o animal poder carregar. E também pode ser que a recompensa que esteja nela não vale a pena. Se ela for grande demais, ela vai assustar o animal. A partir do momento que você vai apresentar essa isca para o animal, depois que você fez todo o treinamento, que você já fez o voo ao punho, esse animal já está respondendo ao chamado a mais de 30 metros, já está com o peso que você já entendeu que é o peso de resposta. Quando você vai fazer essa apresentação da isca, o ideal é que você faça da maneira mais simples possível, no lugar mais tranquilo. Um local onde não vai ter nenhum tipo de ameaça, não vai ter pessoas se aproximando, não vai ter automóveis, não vai ter outros predadores, para que o animal tenha a maior tranquilidade do mundo para poder comer sobre aquela isca. Você vai pegar um animal recém-abatido, pombo preferencialmente, vai colocar naquela isca e vai jogar do lado do animal. Ele pode até estar no puleiro mesmo, você vai jogar do lado dele, considerando que ele vai estar no peso que você está treinando ele. Ele vai pular naquela isca e vai fazer a captura e vai começar a comer. A partir do momento que ele quando começar a comer, você vai sentar, ficar de joelhos do lado dele, vai ficar oferecendo pequenos pedaços de comida na luva para o animal. Ele vai entender que você não está ali para poder tomar dele e na verdade ele vai entender que você tem uma pessoa que está protegendo, ele está se alimentando. Porque no momento que esse animal está se alimentando, ele está no momento, na condição mais delicada. Ele pode ser surpreendido por um outro predador e pode vir a ser capturado, ou pode ter o alimento dele tomado por outro, até mesmo da própria espécie. Então aquele momento é muito delicado. Então é necessário que você esteja do lado, passar toda essa segurança para ele. O que eu recomendo também é que assim que você fizer isso com a isca, que você pise em cima da cordinha, para garantir que ele, mesmo que ele tente carregar, ele não consiga. Porque o aplomado ele tem uma tendência muito grande a estar carregando. Ele carrega por quê? Ele quer levar para algum lugar onde ele tenha mais segurança. Se ele tenta carregar, você não deixa e fica do lado, ele vai entender que ali é uma posição segura, então ele vai continuar comendo normalmente. Se você já tem um animal
um animal que você comprou de segunda mão, um animal que veio para você trabalhar e esse animal não responde no lure, não da maneira que você gostaria, você vai ter que resetar todo aquele trabalho. Você vai ter que começar tudo do zero na parte que se refere à isca. Então vamos lá, você vai apresentar novamente essa isca para ele, para ver se é do tamanho adequado, ver se ela tem o peso correto, vai fazer tudo de novo. Com o aplomado, eu particularmente, eu faço em média, antes dele voar livre, umas 12 sessões de lure, tá? Umas 12 no mínimo, para que esse animal fique realmente condicionado e para quando ele estiver em vida livre, né, quando ele estiver voando sem nenhum equipamento, ele possa estar vindo a dar as passadas. Porque a passada nada mais é do que um dos melhores exercícios que o aplomado tem para poder muscular, para ele poder fazer capturas. Então é indispensável que esse animal tenha essa tendência de perseguir a isca, principalmente se você trabalha no controle, né, que você quer que esse animal realize capturas. Então é primordial que ele tenha gana, que ele tenha muita vontade em estar fazendo esse tipo de captura. E para isso poder acontecer, é todo um processo gradativo. As 3 primeiras iscas que você apresentar para ele tem que ser fácil de capturar. O animal tem que vir numa distância relativamente pequena, tem que ter uma quantidade grande de alimento recém-abatido de preferência, porque é muito diferente o sabor de um alimento que você tirou do congelador e descongelou ali para o animal comer, do que um animal que foi recém-abatido. A diferença é muito grande, então isso vai dar mais prazer para o animal poder realizar a captura. Quando você está nessa parte onde o animal está introduzido no treinamento da captura, nós estamos aumentando a distância gradativamente. A primeira vez você pode fazer com 1 metro, a segunda 5, a terceira você pode fazer com 10 metros e assim por diante até chegar a uma distância de 30 a 50 metros. Lembrando que quando você está fazendo isso, você tem que estar numa área muito tranquila, onde não tem chance do fiador estar agarrando, porque toda vez que o fiador ele agarra e o animal está vindo até você, isso atrapalha imensamente o treinamento. Se isso porventura acontecer, você vai até o animal e entrega para ele o lure, para ele poder comer ali, tá? Para ele poder ver que o esforço dele foi recompensado. Ele não tem culpa nesse processo de ver e agarrar. Então o animal ele tem que ter esse interesse gigante no lure, principalmente se tratando do aplomado. O que eu costumo fazer? As primeiras vezes que eu entrego o lure para o animal, para o aplomado, eu giro e jogo no chão. Ele vai lá e come. Quando você vai fazer a partir da terceira em diante, é interessante que quando o animal venha, o lure esteja suspenso, mais ou menos da sua altura, para ele poder vir capturar no alto. E assim você vai fazendo todas as vezes. Lembrando que toda vez que você está chamando o animal no lure, você tem que estar com o seu apito e tem que estar fazendo um som diferenciado. Se o animal que você chama ele no lure, ele vem com... Quando você chama o animal no punho, você tem um apito simples. Quando você vai chamar o animal no lure, você tem um apito diferenciado, que é constante. Enquanto o animal não chegar até a captura da isca, você continua, só termina quando ele chega. Você tem que ter essa diferença, porque às vezes o animal não está te vendo e você faz um apito simples, ele achar que é simples, que é comida no punho, que é uma quantidade menor. Quando você faz o apito diferenciado, que é o do lure, que você... ele entende que a recompensa que está vindo é uma recompensa maior, então ele vai ter uma gana maior em vir fazer aquela captura. É muito importante que esse animal, quando ele realiza a captura, não tenha a possibilidade de ter nenhum predador sobrevoando. Isso faz com que o animal tenha medo e queira carregar. Então a gente tem que estar observando tudo isso para fazer esse tipo de utilização do lure. Um outro ponto muito importante que deve ser sempre observado quando você vai fazer o lure com aplomado, no caso, se o animal não responde, você é o segundo dono, você não teve esse treinamento com ele, tem que observar se não houve nenhum trauma, tá? Se esse animal não teve nenhum problema na hora de ir no lure. Porque às vezes você está fazendo lure num lugar, chega um cão, chega uma pessoa desavisada e assusta, esse animal pode ter um trauma. Então você tem que realmente resetar essa parte do treinamento e começar tudo de novo. A receita do bolo é muito simples, como eu falei. Você vai estar sempre ofertando uma quantidade exorbitante, tá, de alimento. O que eu falo quantidade exorbitante? Pode colocar um peito inteiro de pombo, não tem problema nenhum. Pode colocar lá, o animal tem que ter satisfação e entender que aquela captura vai render muito alimento. Porque em si, quando você está fazendo lure fly, é uma atividade que o animal está tentando capturar, então demanda um grande gasto de energia. Mas ele entende que assim que ele fizer a captura, ele vai ser recompensado com isso. Então, o lure
é preferencialmente sempre com bastante quantidade de alimento, e as primeiras vezes que você estiver realizando essa atividade do lure, né, com a isca, ele tem que ter facilidade para capturar. Não adianta você chegar no primeiro dia que você vai fazer esse treinamento com o animal, fazer uma distância de 20, 15, 30 metros. As primeiras vezes que você for fazer o lure com ele, você tem que fazer essa alimentação bem farta e jogar do lado do animal, para ele poder comer e ter tranquilidade. Lembrando que durante todo esse processo, você tem que vir sempre com pequenos pedaços, você está alimentando o animal, para que ele entenda que você não está ali para poder tomar. Porque, como eu já havia dito antes, o femoralis ele tem uma tendência muito grande a estar carregando. Bom, são dicas simples. Fico aguardando os próximos vídeos aí, e que a gente tiver à nossa disposição, as dúvidas vão ser tiradas. Cadastre no canal, vai aparecer em algum lugar aí, não sei aonde, mas clique aí e faz parte junto do Campo Aberto com a gente.